bem-vindas à semana Black Adeus Diástase. Esta semana vai ser uma semana muito produtiva, porque nós vamos ter então 3 aulas totalmente gratuitas, aonde eu vou tentar e vou conseguir sim mudar a sua visão de como você consegue e vai recuperar essa barriga que ficou depois da gestação. Mas, primeiro de tudo, eu quero me apresentar para você. Eu sou Gabriela Consalter e sou especialista em diástase abdominal. Eu ajudo mamães, ajudo mulheres a tratarem as suas diástases e recuperarem os seus abdômenes com apenas 10 minutos de exercícios por dia. Eu sei, né, mamãe, que a nossa vida aí é mega corrida, então com 10 minutinhos de exercício por dia você vai conseguir sim tratar a diástase, recuperar o seu abdômen, mas eu quero te pedir, antes de tudo, fica comigo até o final dessa aula, fica aí comigo nesses 3 aulões que nós vamos ter, que eu tenho certeza que você vai sim mudar a sua visão em relação à sua barriga e eu vou te contar como que você vai recuperar essa barriga que ficou depois da gestação. Oi, gente, meu nome é Denise e eu vim aqui hoje contar um pouquinho da minha experiência que foi fazer o programa de diástase da Gabi. Através do tratamento, né, que inclusive eu encerrei hoje, eu consegui resgatar minha autoestima, consegui ter vontade de voltar a me cuidar, porque depois que eu tive filho, quem é mãe sabe que a gente fica com a autoestima mais fragilizada e às vezes não tem nem ânimo para fazer alguma coisa. E a Gabi, ela me devolveu essa vontade, tanto que no meio do projeto eu voltei para academia, que era uma coisa que eu gostava muito e não estava fazendo. Tive mais vontade de me cuidar, enfim, se eu continuar falando eu vou ficar bastante tempo, mas eu só tenho a agradecer e o resultado que eu tive com ela foi maravilhoso. Foi muito além de fechar a minha diástase, foi restaurar e me reencontrar de quem eu era mesmo. Enfim, obrigada, Gabi. E aí, o que acharam desses depoimentos? Gente, é tudo real, é tudo verdade. Essas mamães sim passaram por essas transformações e hoje estão com seus abdômenes recuperados e os seus abdômenes tratados. Mas eu tenho certeza que deve ter aí uma pulguinha na tua cabeça pensando, mas da onde que a Gabi tirou tudo isso? E primeiro de tudo, eu preciso contar para você a minha história, porque não posso deixar de falar de como funciona todo esse tratamento que tem vários resultados e é comprovado, sem eu te contar de como surgiu isso, né? Então eu quero te dizer que eu sim sou mãe de 2 filhos. Eu passei pelo que você passa, pelo que você sente, porque eu tenho 2 filhos pequenos, que eles têm uma idade aí meio próxima um do outro. Então, assim, após eu ter o meu primeiro filho, a minha barriga, ela foi voltando até como era um pouco antes da gestação. Mas como meus 2 filhos, eles são bem seguidos um do outro, após a minha segunda gestação, eu comecei a perceber que a minha barriga não voltou a ser como era. E isso me incomodava muito. Eu tinha uma barriga assim um pouco mais flácida, um pouco mais estufada. Apesar de eu não ter ficado com um pouco mais de gordura após o parto, mas eu tinha aquela flacidez e aquele estufamento que me incomodava muito, muito, muito. Eu ia colocar um vestido, eu ia colocar uma roupa e tava lá aquele incômodo naquela barriga lá que parecia que eu ainda tinha aparência de estar grávida. Então, eu peguei logo após o parto, né, e falei, eu vou entrar na academia e vou fazer muitos exercícios lá e cardio para poder perder essa barriga. E, gente, até perdi uns quilos na balança, mas aquela barriga estufada não saía por nada. E isso foi me incomodando, porque eu ia colocar uma roupa para sair, às vezes com o marido, com algumas amigas, e a roupa não ficava legal. Eu ia colocar um vestido, eu não gostava. Sempre acabava optando por algumas roupas um pouco mais largas para não marcar justamente aquela barriga mais estufada, aquela barriga mais para frente. Até que um dia eu fui, né, consultar com a minha médica e ela falou para mim que eu tinha diástase abdominal.
Ali, gente, veio um start. Eu sou fisioterapeuta, né? Então eu sempre trabalhei com a parte da estética feminina aí, com a parte de corporal das mulheres. Então eu sei que nós mulheres a gente se incomoda bastante, né, com com a parte estética aí do nosso corpo. Então assim, eu fiquei meio pensando diástase abdominal. Aonde que eu vou achar um tratamento para isso, né? E fui atrás de um tratamento. Achei um curso fora da minha cidade, aonde eu falei, eu vou fazer esse curso, porque eu aprendendo a tratar a minha diástase e dando resultado, é uma linha que eu quero seguir, porque muitas mamães se incomodam sim com a barriga que fica depois da gestação. Então eu fui lá, fiz esse curso, amei a forma de tratamento, porque o nosso método, sim, o nosso método é comprovado, porque a gente não utiliza vácuo na respiração e a gente não faz apneia, que é segurar o ar. A gente trabalha sim o abaixamento das costelas e o fortalecimento do abdômen profundo. Então eu fui lá, fiz todo o tratamento certinho e consegui sim recuperar a minha barriga, tratar o meu abdômen e tratar o que mais me incomodava, gente, que era aquela barriga que não saía por nada, mesmo depois de eu ter tido os meus 2 filhos. Então eu quero deixar para vocês o meu antes e depois, como uma prova real mesmo de que o método funciona, de que esse método ele é real, porque eu mesma fiz em mim. Eu sou meio cética às vezes com alguns tratamentos, porque eu falo, se eu fizer em mim e der um resultado bom, então eu vou falar, né, e vou recomendar para os outros. Esse método ele é maravilhoso. O Barriga 360, ele veio justamente após eu ter comprovado em mim. Eu quero deixar então para vocês a minha fotinho aí do antes e depois. E aí, o que acharam? Deu uma mudada boa ou não? Gente, realmente quando eu olho o meu abdômen ali, depois da gestação, e olho o meu abdômen hoje, eu fico totalmente satisfeita com o que eu olho no espelho. A minha autoestima é outra, a minha forma de se vestir é outra, a minha forma como eu mesma me sinto em relação, né, ao meu relacionamento mudou, porque eu sempre falo, quando a gente tá bem com nós mesmas, tudo em volta muda, né? Então isso é um reflexo desse método maravilhoso que eu vou falando um pouquinho mais dele para vocês e dizer então que a partir do meu resultado, a partir disso tudo, surgiu então o método Barriga 360. E eu vou falando um pouquinho mais para vocês conhecerem, mas ele é um método completo, onde a gente vai trabalhar todas as musculaturas necessárias e importantes que fortalecem realmente sim os músculos profundos do seu abdômen. Por isso que a gente consegue tratar a diástase e recuperar a barriga que ficou depois da gestação, porque ele é um método completo. Trabalhamos todos os músculos, ativamos todos os músculos para sim conseguir o resultado esperado. Mas eu quero então compartilhar, né, com mais mamães, quero que mais mulheres tratem seus abdômenes, quero que mais mulheres recuperem então as suas diástases e voltem a ter o abdômen que tinham antes da gestação, que voltem sim a poder colocar uma roupa que não colocava há tempos. Então eu quero que esse método passe para mais e mais mamães, por isso que ele é muito importante para mim. Mas eu quero então começar falando para vocês. Hoje, nessa nossa primeira aula, nós vamos aprender sobre os erros, né, gente? Quais são os erros que você tem cometido? Quais são os erros que você faz e que você não deveria fazer, de jeito nenhum? Por isso que você não está conseguindo perder essa barriga que ficou depois da gestação. Por isso que essa barriga não sai por nada, por conta desses erros que eu vou te falar hoje nessa aula. Erro número 1, achar, mamãe, que o seu abdômen vai voltar para o lugar fazendo exercícios abdominais. Vamos então entender um pouquinho melhor sobre a parte abdominal lá do nosso corpo. Vamos pensar que o nosso músculo, durante a gestação, ele vai se abrindo para o bebê poder crescer dentro lá do nosso abdômen. Então o nosso músculo se abre, as nossas costelas levantam para o bebê poder, né, ser girado, para o bebê poder se desenvolver lá dentro. Quando essa musculatura se abre, também ela vai se rompendo, né? Essa musculatura vai se esticando lá.
Na hora que essa musculatura tem que voltar, ela não volta para o lugar. Por quê? Porque ela está sem força, ela está esticada demais, ela está flácida. Então, quando essa musculatura ela tem que voltar para o lugar, ela acaba não voltando e ficando longe uma da outra, gerando então um espaço entre os músculos, que é o que a gente chama de diástase abdominal. Então, assim, após a gestação ter uma diástase abdominal, a gente chama de diástase abdominal patológica, porque esse músculo não voltou para o lugar. Então, vamos entender por que você, com uma abertura na musculatura, com esse músculo aberto, você vai fazer abdominais. Lembrando que quando a gente vai lá na academia e a gente faz abdominal lá, que é esse movimento aqui, a gente está só forçando um músculo que está aberto. Por isso que eu sempre falo lá para todas as minhas pacientes, todas as minhas alunas, erro número 1 e principal, evita fazer exercícios de abdominais enquanto você tem uma diástase. Vamos tirar esse exercício da nossa rotina, tirar da nossa academia, vamos aprender a trazer força para esse músculo de forma correta. Então, eu vou deixar para vocês um videozinho que é o exercício básico lá, que vocês aprendem, né, já nas primeiras etapas do nosso tratamento, como que vocês vão fazer o quê? Abaixar as costelas, fazer esse músculo se encontrar novamente, a gente vai ativar essa musculatura profunda. Então, eu vou deixar para vocês um videozinho para vocês verem como que a gente faz essa respiração. Vamos puxar o ar, sempre pelo nariz, soltando o ar pela boca. Abaixando o máximo as costelas e contraindo o xixi, o músculo do períneo. Mantém na contração. Parece muito mais simples, né, gente, do que a gente acha que é. Então, eu sempre falo, tratar uma diástase, ela é muito mais simples do que a gente pensa que é. Mas ela precisa lá que a gente se dedique pelo menos uns 10 minutos aí por dia com os exercícios certos. Então, lembrando dos erros. Erro número 1, corta abdominal, evita abdominal, porque esse movimento lá, mamãe, de abdominal, ele só vai apenas forçar uma musculatura que está aberta. Vamos para o erro número 2, que eu acho que você também comete lá na hora de tentar recuperar essa tua barriga. Quando a gente fala em fortalecer musculatura profunda, a gente tem que fazer os exercícios corretos, mas muitas mamães acham que aí entra a prancha abdominal. Lembram, mamães, daquele exercício de prancha que você fica de barriga para baixo lá, forçando a região do abdômen? Só que assim, se nós temos um músculo aberto e esse músculo tá lá mais fraco, lembra? Mais esticado, esse músculo não vai aguentar a pressão da gravidade, porque quando nós estamos de barriga para baixo, forçando a musculatura, tem a pressão da gravidade atrás de nós. Então, esse músculo, sim, ele vai estar cada vez mais sendo prejudicado, porque você está jogando toda a pressão lá dos teus órgãos, toda a pressão nessa musculatura aberta. Então, no erro número 1, abdominais. Erro número 2, pranchas abdominais têm que ser evitadas quando se tem uma diástase abdominal. Então, vamos lá, para o nosso próximo erro. Será que você está fazendo? Depois você vê lá quais são os erros, ou se você faz todos os erros, vamos mudar aí essa prática, ou se você faz algum deles também, vamos começar a mudar essa prática. O erro número 3 é você pensar que apenas uma cirurgia plástica vai resolver o seu problema. Gente, cirurgia plástica como uma abdominoplastia, que é uma cirurgia onde se faz a correção da diástase, ela, em alguns casos, ela é válida, porque algumas mamães têm um pouco mais de sobrepeso após a gestação e após a retirada ali da gordurinha, fica com o abdômen sem a gordurinha. Mas a correção da diástase, ela é um erro sim, para você que acha que somente a cirurgia plástica vai tratar o seu abdômen, vai trazer ele de volta, vai recuperar o seu abdômen. Muito pelo contrário. Vamos pensar lá.
se a gente tem um afastamento da musculatura e o médico vem e costura essa musculatura, esse músculo ele continua fraco, ele continua sem função, ele continua muito esticado. Então, assim, geralmente as pacientes chegam até mim ou tem pacientes que já saem da abdômeno e vêm fazer o tratamento de diástase. Tem pacientes que antes da abdômeno fazem o tratamento de diástase e tem pacientes que chegam até mim querendo fazer abdômeno por conta da diástase, trata a diástase e não precisa mais fazer abdômeno. Então, assim, vamos pensar lá, se esse músculo está mais esticadinho, está fraco, está flácido, quando a gente costura ele, você vai ter uma aparência pós-abdominoplastia de um estômago alto, de uma barriga estufada. Geralmente, as mamães que fazem esse tipo de método de cirurgia, elas vêm até mim com estes sintomas. E aí, será que você tem cometido e pensado nesses 3 erros? Vamos tentar, mudar a nossa forma de pensar lá. Então, assim, a abdominoplastia, ela também é um erro se você acha que somente ela vai fazer com que você perca, a barriga, com que você trate a sua diástase. Porque após fazer a abdominoplastia, você também vai precisar tratar a sua diástase para poder trazer força e função para esse músculo. Porque a gente tem que fazer esse músculo voltar para o lugar. A gente tem que fazer essas costelas abaixarem. Você tem que aprender a segurar o músculo lá do xixi. Então, a gente tem que fazer todo esse tratamento completo aí da musculatura profunda do seu abdômen. E vamos também para o erro número 4. O que é o erro número 4? Aposto que você acha que somente com dietas, aquelas dietas mega restritivas, que você vai conseguir recuperar o seu abdômen. E eu te digo que fazer dietas é muito bom, mas se você tem uma diástase abdominal, você pode fazer a dieta que for, pode fazer a dieta low carb, pode fazer a dieta cetogênica, a dieta que não come nada o dia inteiro, você vai ficar com a barriga que você não quer. Por quê? Porque essa musculatura, ela precisa ser tratada. Então, assim, a gente tem que olhar o nosso corpo e entender que existe uma diástase abdominal. E quando existe uma diástase abdominal, essa diástase precisa ser tratada da maneira correta, com os exercícios certos, fortalecendo lá então a sua musculatura profunda, abaixando as tuas costelas, segurando mais o teu xixi lá, aprendendo a fortalecer todo o seu abdômen de maneira certa e de maneira correta, tá bom? Então, pense aí se você tem cometido esses erros aí que fazem e que estão impedindo você de conseguir melhorar e tratar a sua diástase e recuperar a sua barriga que ficou depois da gestação. Então, gente, refrescando a memória de vocês, a nossa aula 1 hoje é sobre os erros, mas eu quero lembrar vocês que hoje nós falamos que sim, é possível tratar a diástase sem cirurgia, sem fazer dietas, sem ficar horas na academia. Mostrei para vocês que é possível com todas as alunas e minhas pacientes que tiveram resultado. Mostrei para vocês que eu sou prova viva de todo esse tratamento maravilhoso. Mostrei também da onde surgiu todo o método, contei um pouquinho da onde que vem, essa ideia de tratar abdômenes aí de mamães e recuperarem, os seus abdômenes aí, que vem de uma experiência minha mesmo. E também falando desses erros que vocês cometem, desses abdominais errados, dessas pranchas abdominais que tem que ser tirada aí do foco de vocês, dessas dietas que vocês estão fazendo que nem sempre estão dando resultado, e também dessa ideia aí de achar que apenas a cirurgia plástica é a que vai conseguir recuperar o seu abdômen. Você vai gastar horrores hoje em dia aí com uma cirurgia, um abdômeno, e talvez nem sempre a gente para pensar que o tratamento correto não é nem um pedaço desse valor gigantesco que você gasta numa cirurgia plástica. Mas às vezes você se pergunta, mas Gabi, e aí, quais são os exercícios que agora eu preciso fazer, Porque os erros eu estou fazendo todos. Tenho certeza que alguém deve estar pensando isso. Mas lembrando então vocês que nós estamos na nossa semana do Black Adeus Diástase, Eu quero que vocês fiquem comigo essa semana inteira, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E agora no mês de novembro nós estamos aí com a nossa Black Adeus Diástase.
Então, gente, lembrando que no dia 29/11, na quarta-feira, às 7h30, aqui no YouTube, nós vamos ter a nossa próxima aula, que é a forma como você vai conseguir fortalecer esse abdômen e recuperar, né, essa diástase aí, tratar essa diástase de maneira certa, de maneira correta. Então eu quero que vocês já anotem na agenda de vocês, ativem o sininho, lembrem aí, coloquem o despertador para vocês não perderem a próxima aula, que é na quarta-feira, dia 29/11, aqui no YouTube, às 7h30 da noite. Então quero lembrar vocês dessa aula aí e quero que vocês fiquem comigo até o final dessa semana, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Lembrando vocês, que quero todas vocês nos nossos canais de comunicação. Pode ser que surjam aí algumas dúvidas, né, no dia a dia. Será que posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Esse exercício eu posso? Esse eu não posso, né? Tô fazendo certo alguma coisa? Talvez surjam algumas dúvidas aí. Entrem então lá no nosso Telegram, que lá a gente tem o Tira Dúvidas, a gente tem interação com as mamães. Quero ver todas vocês lá. Temos também o nosso grupo do WhatsApp, que é onde lá tem todas as informações. No grupo do WhatsApp é passadas as informações, os horários das aulas que você vai ter, os horários os links, né, das aulas que você vai assistir. Então, quero vocês lá no nosso WhatsApp, quero vocês no nosso Telegram, quero vocês interagindo, porque eu adoro a interação de vocês. E também quero agradecer a todas que ficaram nessa aula 1 aí sobre os erros até o final. Obrigada pela participação de vocês, obrigada por estarem abertas, né, a um conteúdo aí novo, estarem abertas a mudar essa visão aí que vocês têm de como que vai perder essa barriga aí depois da gestação. E eu tenho certeza que vocês ficando até o final vai ser de grande valor. Então eu espero vocês na próxima aula, que vai ser na quarta-feira, dia 29, no YouTube, tá? E tô esperando por vocês. Um beijo. Até lá!